Maravilha! Estamos ao vivo. Bem-vindos a todos a mais um Core Angels Atlantic Talks. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês. Eu tenho dois convidados super especiais para trazer vários insights, várias perspectivas sobre o ecossistema de inovação, sobre startups, sobre conexão, sobre comunidade. Mas antes, para quem não conhece o nosso fundo, a Core Angels Atlantic é um fundo de investimento anjo que investe em startups brasileiras que querem expandir para a Europa via Portugal. A gente ajuda nesse processo e a gente investe também, aquele famoso smart money. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria pedir para os dois convidados para se apresentarem. Eu consigo arriscar que a soma da Mona Lisa com o Caruso, certamente você consegue acessar qualquer pessoa do ecossistema de startups brasileiro. Então, vocês estão muito bem acompanhados e muito bem servidos aqui nessa nossa conversa. E para começar, eu queria pedir, Alexandre Caruso, se apresenta para a gente. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado, Mona Lisa, por estar aqui também, dividindo aqui o palco virtual. Obrigado a vocês por estarem aqui nesse momento. Bom, fala daqui do Brasil, se tiver gente internacional aqui também, né, já que estamos globais. Eu sou o Caruso, ninguém conhece como Alexandre é apelido, pode me chamar de Caruso, Caroço, Ácaro. Eu sou Community Manager aqui na Boulder. A Boulder é uma consultoria de inovação corporativa custom made, então a gente desenvolve departamentos, estrutura, planos de inovação para grandes corporações, conectando com startups, estruturando CVCs. Então, eu estou muito feliz pelo convite, porque eu adoro compartilhar, adoro conectar, adoro conhecer gente, adoro conhecer startups, ser beta tester. Então, vai ser um prazer compartilhar aqui o que eu já aprendi muito com o Lucas e também ao longo dessa jornada. Maravilha. Caruso, obrigado pelo tempo. Mona Lisa, por favor. Olá, pessoal, eu sou Mona Lisa Medeiros, eu tenho 8 anos de experiência no ecossistema de startups, com desenvolvimento de startups early stage. Nos últimos 3 anos, trabalhei com Venture Capital na Bolsa Nova Investimentos, que é o fundo mais ativo da América Latina, fui head de portfólio lá. Agora estou entrando num novo desafio como sócia na boutique de Corporate Venture Capital, que também investe em startups early stage e ajuda as corporações a encontrarem deals de maneiras mais aceleradas. Então, a gente está agora conectando várias startups de todo o Brasil com essas corporações e também com outros fundos de investimento para acelerar seu processo, tanto de inovação corporativa, quanto também de diversificação de carteira de investimentos para corporações e para investidores. E vai ser um grande prazer estar com vocês agora, compartilhando um pouco das experiências que eu adquiri ao longo desses anos, trabalhando com startups de todo o Brasil. Maravilha, Mona Lisa, obrigado por aceitar o convite. A gente tem duas perspectivas aqui para a nossa audiência, tem duas perspectivas. Uma de um hub de inovação, que faz inovação aberta, que traz oportunidades de negócios para as startups, mas que precisa manter aquela comunidade ativa e presente, pujante, justamente para ser relevante no ecossistema. Do outro lado, a gente tem a Mona Lisa, que traz uma visão também de comunidade, mas também com foco em investimento. Então, o Bossa Nova investe em startups, então essa comunidade está ali para um outro propósito. Então, são perspectivas diferentes, complementares naturalmente, e a gente espera muito que seja muito rico para cada um de vocês que estão assistindo a gente. É muito importante, a gente tem na audiência possíveis investidores anjos, pessoas que estão interessadas em investir, entender um pouco mais do ecossistema de startups, da inovação, mas o que é isso? Tem pessoas que já investem em startups e a gente também tem as próprias startups. Então, a gente vai tentar trazer as perspectivas aqui que englobam tanto a parte de investimento, essa visão do investidor, mas também na questão das startups, né? Como as startups conseguem se conectar com os investidores, com as oportunidades de negócio, que a gente sabe que no começo, principalmente no começo, na validação ali do modelo de negócio, do produto, é o que a gente quer. A gente quer aquele primeiro case, a gente quer aquela primeira conexão, aquela primeira porta que abre e depois as outras vão abrindo sequencialmente. Tudo bem? Tudo certo? A gente vai ter um período aqui que eu vou ter o privilégio de fazer as perguntas para os nossos convidados, mas se você quiser fazer pergunta, não se preocupa, vai ter um momento também para você fazer. Se você quiser colocar no chat já a pergunta para não esquecer, pode colocar no chat também. Eu vou ler aqui, ou os convidados vão ler, enfim, a gente vai fazer uma coisa bem orgânica aqui. A gente gosta de chamar de quase que uma conversa que a gente tem para deixar muito mais à vontade. A gente sabe que assim a gente tem muito mais
insights, muito mais informação importante ali, do que necessariamente uma coisa super formal, e é assim que a gente quer proceder. A gente tem pessoas que estão aqui em Portugal, junto comigo, a gente tem pessoas que estão na Europa, fora de Portugal, tem pessoas no Brasil, daí de manhã no Brasil, está todo mundo acordando com a gente aqui, e a gente tem pessoas em outros lugares do mundo. Se você quiser colocar a cidade, o estado que você está acompanhando a gente, ou o país que você está acompanhando, a gente fica super feliz só para ver a capilaridade que a gente está atingindo com esse conhecimento. Nosso objetivo é trazer conhecimento em diferentes perspectivas, para que cada vez mais o ecossistema mundial, e principalmente brasileiro, evolua, né? Evolua e a gente consiga ter startups melhores, investidores melhores e, naturalmente, mais inovação e mais empreendedorismo. Tudo bem? Então, para começar, sem me alongar muito, quem tem que falar aqui são os convidados, não eu. Eu vou fazer a primeira pergunta, é uma pergunta um pouco mais aberta. E aí, Mona Lisa e Caruso, se vocês puderem trazer um pouco de histórico de vocês em relação às startups, acho que pode ser legal também, para dar esse contexto, né? Por que vocês começaram a lidar com startups, começaram a explorar esse mundo? Enfim, cada um tem uma história super interessante, se vocês quiserem compartilhar, e já conectem, por favor, com a pergunta de qual que é a melhor estratégia para se conectar com as startups, estabelecer parcerias num curto e também num longo prazo. Então, eu vou pedir, Mona Lisa, por favor. Maravilha. Minha história, ela começou um pouco fora da curva, mas também um pouco clichê, com esse sonho americano. Eu comecei nesse mundo startup porque eu fazia ensino médio técnico integrado em administração de empresas. Então, com 15, 16 anos, eu tive acesso a incubadora de empresas, tive acesso que era startup. E aí eu comecei a ter minha primeira startup num programa chamado Technovation Challenge, acho que era esse nome. Uma competição internacional para fomentar mulheres na tecnologia até 18 anos. E aí eu comecei com a minha primeira startup, participei dessas competições, participei do Village to Raise a Child também, que era um programa de Harvard, e eu competi em vários programas internacionais e nacionais com uma startup, passei um ano e meio com essa startup, fui para a incubada com ela, depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa incubadora de empresas como estagiária, porque eu estava empreendendo, mas sem ganhar nada, eu tinha um negócio de impacto social, era um aplicativo que conectava quem precisava encontrar doador de sangue com potenciais doadores. E até conseguir chegar nesse modelo de aplicativo, a gente fez uma calculadora lá de probabilidade de match e possibilidade para as pessoas identificarem se elas poderiam ser doadoras. E aí, com essa competição, a gente ganha alguns destaques nacionais com essa startup, né? Mas foi muito startup de competição. Não chegou a faturar, porque era um modelo de negócio muito difícil de monetizar, por ter esse impacto social tão grande, mas a gente conseguiu ajudar ali umas 700 pessoas a identificar o potencial de doação de sangue e a ajudar os hemocentros, né? Desculpa, que estavam precisando daquelas doações. E aí eu comecei nesse meio, entrei na comunidade startups, entrei no Jerimum Valley, que era a comunidade do meu estado. Comecei como participante, depois evoluí até ser líder de comunidade. Eu fiz parte da reestruturação da comunidade num período muito sensível no meu ecossistema. Sou do Rio Grande do Norte, então lá a gente sofre muito com êxodo de startups. Quando elas vêm para o Sudeste, quando elas vêm para outros países, para poder conseguir capital do investidor. E aí, durante o período de 2016 a 2017, mais ou menos, a gente teve muito esse êxodo de vários empreendedores que atingiram o estágio de maturidade e conseguiram investimento. Todos eles saíram, alguns foram para a ACE, outros foram para a Startup Chile, foram para vários programas diferentes, o que é muito bom, porque eles eram empreendedores muito bons, só que para o nosso ecossistema ficou fragilizado. E aí eu fui assumindo protagonismo como voluntária de comunidade, como liderança, e fui líder até 2021. Enquanto isso, eu também trabalhava, depois que não ter dado certo, empreendendo minha própria startup. Cheguei a trabalhar numa startup da região, na Outgo, que é a maior tiqueteira lá do meu estado, e vendo ingressos, né? E aí, hoje, eu estou, depois de 3 anos trabalhando na Outgo, quase 2 anos e meio, entrei na Bossa Nova, fui convidada a trabalhar como Community Manager, o primeiro cargo que eu tive lá, pelo meu trabalho que eu desenvolvi no Rio Grande do Norte. Então, o pessoal gostou bastante do que eu estava fazendo lá e falou, vem fazer isso aqui a nível nacional. E aí eu passei 3 anos desenvolvendo a comunidade interna de startups do Bossa Nova, todos os founders investidos, mas também relacionamento com o ecossistema de startups, fiz toda essa ponte nos últimos anos, já visitei pessoalmente 22 estados do país,
Então, tive essas pontas realmente nacional de ir na região, conhecer as startups, identificar potenciais deals, trazer essa galera para a Bolsa, ou então indicar para parceiros que a gente desenvolveu também ao longo desses anos. Eu estabeleci parcerias com mais de 500 instituições nesses 3 anos para a Bolsa, seja de corporação, seja de fundo de VC, seja com lideranças de comunidades. Então, eu fazia esse trabalho articuladora junto com o meu time, depois que foi crescendo na Bolsa, para a gente conseguir conectar as melhores oportunidades e democratizar acesso pelo Brasil. E aí, já respondendo a sua primeira pergunta sobre estratégia de conexão com startups, médio, longo prazo, curto prazo, depende muito assim, do objetivo da organização, de quanto capital está disposto a investir e qual que também é sua tese. No caso da Bolsa, por exemplo, é uma tese que ela é genérica, ela é de massa, então a gente acaba atingindo muitas empresas e tem um objetivo bem amplo. Então, teoricamente, a gente investe mais em estar presente em todas as regiões do Brasil, conversando no maior número de eventos possíveis. Isso é um nível de estratégia da gente, para a gente, no caso, é interessante. Estar presente em todos os eventos de grande relevância nacionais. A gente tinha um custo muito alto de viagem, de eventos, de patrocinar, de estar próximo, porque os eventos para a gente era o portal onde a gente conseguia ter acesso a uma curadoria de startups daqueles segmentos, se for um evento de indústria, ou então do segmento de, sei lá, saúde. Então, a gente ia para eventos técnicos específicos e também eventos gerais do ecossistema, onde a gente tinha acesso a uma grande quantidade de startups. Exemplo, Startup Summit, Case, o próprio Rio 2C também tem uma área de startups lá dentro, o Web Summit também tem área de startups. Então, todos esses eventos, a gente tinha estratégia de estar lá pessoalmente, e também a gente desenvolver parcerias junto com instituições locais. Então, para a gente, de médio e longo prazo, era muito interessante também manter um relacionamento com as incubadoras, os hubs, os fundos de investidores locais, para que eles pudessem estar passando deal qualificado para a gente, fazer essa troca de deal flow que a gente fala, com as startups das suas regiões. Então, o que a gente fazia? Ia para uma região uma vez, ou então fazia uma conversa online mesmo, a gente queria entender quais eram as principais atividades da região, como que era o nível de maturidade do ecossistema, e se eles hoje já tinham algum startup no momento da Bolsa, depois que a gente explicava a tese para eles, aí eles já traziam startups ali naquele primeiro momento, então a curto prazo a gente já conseguia ali um acesso a um deal flow imediato. Mas como a gente não tinha um relacionamento, a gente dava umas condições especiais, como acesso e descontos em ações da Bolsa, conteúdo privilegiado, acesso a várias coisas. Tem um programa de benefícios montado, onde a gente passa para esses parceiros, e aí eles continuam nesse relacionamento com a Bolsa. E aí, no médio e longo prazo, quando alguma startup que ele acompanha chega no nosso momento, na nossa tese de investimentos, ele recomenda para a gente da mesma forma. Então, a gente consegue, dessa forma, manter um relacionamento, um contato que é de curto prazo, a gente faz no curto prazo ali uma troca imediata, a gente nutre um relacionamento para que a gente possa atingir até o médio prazo, e no longo prazo também a gente vai acompanhando aquele desenvolvimento do ecossistema, identificando melhores oportunidades de negócio. Então, esse é um pouco da estratégia de capilaridade do early stage, onde a gente consegue atingir e estar presente na realidade do ecossistema, do topo do funil, né, do ecossistema, e assim a gente tem acesso bem democrático a vários níveis de negócio de segmentos variados. Mas claro que a estratégia ela não serve tanto para negócios específicos nichados. Por isso que depende muito da tese e do capital que você está disposto a investir nessa estratégia. Boa, boa. Maravilha, maravilha. Caruso, por favor. Bom, eu fiquei até surpreso, assim, com a idade que ela tem, ela já fez isso tudo, né? Então, parabéns, Monalisa. Você tem mesmo a idade que você fala? Já tem uma experiência absurda. 24 anos. Bom, eu comecei muito no mundo corporativo, falando sobre PLR, sobre seguir a carreira, ser presidente, etc. Passei por algumas empresas importantes, poucas empresas, muito tempo, mas empresas expressivas, até multinacionais americanas. Depois eu fiz um curso, um MBA, que aí eu conheci startups, MVP, validação, etc. Criei uma startup, uma fintech, que na época, posso falar que eu sou muito saudosista, porque já tinha o QR Code, era muito parecido com o Pix. O Pix é uma forma de pagamento aqui no Brasil, para quem não está familiarizado, pagamento instantâneo, então já tinha o QR Code, etc., mas tudo lições aprendidas, etc. E aí eu entrei nesse mundo de startups, conheci alguns atores, pessoas que estavam iniciando, explorando esse mundo novo aqui no Brasil em 2000,
já começaram em 2014, 2015, e depois me conectaram em 2017. Conheci o brilhante Lucas, que já tinha uma experiência internacional também, e já trouxe uma bagagem também de conhecimento. Isso é muito importante para o ecossistema, né? Não ficar com esse isolamento. Eu, pelo contrário, né? Eu sempre procuro. Estamos falando de ecossistemas, estamos falando de conexões, estamos falando de atores, além de nós, empreendedores, a gente está falando de governo, academia, estamos falando de capital, gestão de talentos, etc. Então, o mais importante que a gente tem é se conectar, é a gente combinar conhecimento, combinar talentos. Então, eu, como community manager, foi muito engraçado, porque na montagem de um negócio, a gente faz de tudo um pouco, e aí eu conheci, estudando esse movimento de ecossistema, de startups, um tal de community manager. Fala com todo mundo, conhece todo mundo, é uma rede de relacionamento, entende os modelos de negócio e aproxima as startups das oportunidades, ou faz com que esses atores se conectem. Isso é muito importante. Então, eu falei, eu quero ser community manager. E então, hoje, lá na Boulder, a estratégia que a gente tem nós estamos muito próximos. Para quem já conhecia a Boulder, nós éramos a fábrica de startups vinculada a Portugal. Então, nós tínhamos um braço em Portugal, nascemos em Portugal, viemos para cá para o Brasil em 2017. Tinha uma história muito linda de desenvolvimento de ecossistema aqui no Rio de Janeiro, mas chegou um momento de que a gente precisava se reposicionar, porque a gente já tinha trabalhado com startups, early stage, desenvolvendo startups, muito do trabalho que a Mona Lisa comentou agora, mas a gente se aproximou muito de grandes corporações. Então, hoje, nós somos essa consultoria de inovação corporativa custom made, mas nós estamos no ecossistema, então é muito importante a gente se conectar com esses hubs. Poucos minutos atrás eu estava comentando exatamente isso com a Mona Lisa, para a gente trocar figurinha, etc. As startups que a gente conecta não são necessariamente da Boulder, foram desenvolvidas na Boulder. Eu sempre falo do ecossistema do Brasil, né? Não estamos falando somente do eixo Rio-São Paulo, que é um dos principais, né? Onde estão concentradas a maioria das startups, mas a gente tem talentos no Brasil e no mundo. Então, acho que uma estratégia importante é a gente se conectar com esses hubs, participar de eventos, conectar com essas oportunidades, divulgar na maneira que você acha que, na maneira que você pode divulgar o seu trabalho, mas principalmente explorar a sua rede, né? Explorar a rede primária, a rede secundária, outros hubs, se inscrever nesses eventos que são super importantes, que a Mona Lisa comentou, que o 2C, o Case, o Web Summit, que teremos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Primeira vez que sai da Europa, vem para o Rio de Janeiro, vem para o Brasil, né? Primeiro vem para o Rio, mas vem para o nosso Brasil. Então, de 1º a 4 de maio, teremos o Web Summit, o maior evento de inovação do planeta, que já fez uma transformação absurda em Portugal, vai vir para o Brasil no próximo mês, né? Estamos a poucos mais de 18 dias, 19 dias. Então, isso representa muito do desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, eu acho que se fosse resumir em uma palavra, é conexão, conectar, explorar, porque a gente se ajuda no fim do dia. Boa, maravilha, maravilha. Queria saudar o nosso fundo irmão Ubuntu de Angola. Super legal vocês estarem aqui com a gente também. Então, eu queria jogar uma pergunta, e aí quem sentir mais à vontade de responder primeiro, fica à vontade. Imagina que eu sou um investidor sozinho, investidor anjo sozinho, e eu chego em um evento desse. Ambos falaram de evento, da necessidade de se conectar, do Rio 2C, do Bossa Summit, do Web Summit, tem todos esses eventos, oportunidade de conexão. Legal. Imagina que eu sou um investidor, não com um grupo, mas eu estou sozinho. O que na prática eu faço? Eu chego no evento e eu faço o quê? Eu faço alguma coisa antes do evento? Para a gente tentar trazer alguma dica prática aqui para os investidores que estão ouvindo a gente, que talvez sejam investidores pessoa física ainda e queiram se conectar com as startups. Mona Lisa ou Caruso, quem ficar mais à vontade? Posso começar? Posso começar. Por favor, por favor. Vou falar um pouquinho, então, para dar tempo de nós dois falar. Bom, tem uma estratégia bem bacana, que a gente sempre, como fundo, né, como time, a gente faz lá na Bossa, que é estudar startups, desculpa, antes do evento. Então, a gente pede, geralmente, ver se tem algum canto já disponível entre os patrocinadores, alguns expositores lá, se tem uma arena só de startups dedicada no evento,
a gente já vai mirando nessa arena dedicada de startups. Então, a gente olha essa lista no site antes ou pede para a organização. Se não tiver essa lista disponível, também acontece, fechar em cima da hora, a gente já chega no evento se posicionando, entendendo onde fica essa arena de startups e fazendo primeiro o screening lá da região. Então, a gente vai primeiro olhar as empresas que estão lá. Como a Boss tem um fluxo de funil muito alto, para a gente é interessante checar se a gente já conversou com aquela startup em outro momento, para não fazer uma primeira abordagem pela segunda, terceira vez. A gente olha se aquela startup já caiu no nosso funil em algum momento, se ela não caiu, a gente faz uma primeira abordagem, se a gente já conhece ela, a gente retoma o relacionamento de onde parou. Então, a gente tem um histórico, é bom não ir assim tão solto ou perdido nesses eventos. Você pode começar simples, criando um bloco de notas no celular, ou num canal no Airtable, que é uma ferramenta, então você pode criar um registro ali das startups que você vai conversando ao longo da sua trajetória. Você vai conversar com a startup, registra num card, o nome dela, o que é que ela faz, o momento do negócio que ela está, se ela abrir os dados com você. Então, a gente consegue, dessa forma, ir registrando algumas empresas que a gente foi conversando. E aí, sempre que a gente vai num evento, a gente deixou registrado aquele atendimento, e quando a gente vai num novo evento ou numa nova oportunidade, a gente resgata aquele histórico para entender de onde a gente parou com as startups. Dessa forma, fica fácil depois fazer um levantamento de quantas startups, de quantos segmentos a gente conseguiu falar naquele evento. A gente pode criar tags específicas para marcar aquela startup, se a gente achou com grande potencial ou pouco potencial. Então, a gente consegue criar uma inteligência ali nas relações comerciais que a gente vai desenvolvendo no presencial também, e fazer histórico com isso, dados depois. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza lá na Bossa Nova, e aí agora eu passo a palavra para o Alexandre também complementar com outras estratégias. Boa. Acho que se a gente falar, tem dois perfis aqui, né? Tem o investidor anjo ou aquele que migrou recentemente, né? Eu ajudo muito o investidor anjo que migrou do mundo corporativo, ou está fazendo transição de carreira, ou ganhou uma bolada, ou quer entrar no mundo das startups, né? Tem vários cenários aqui. Concordo com a Mona Lisa que o estudo é fundamental. O que eu sempre digo procure se tem Construtech, Fintech, HealthTech, alguma área que você tenha conhecimento, né? Porque no fim do dia, primeiro, você vai trocar conhecimento com essa startup. Então, vou dar um exemplo prático, né? Um C-level que trabalhou comigo estava nesse movimento, né? Caruso, eu vi que você está conectado com startups, me explica o que é startup, como é que funciona esse mundo. Então, eu dei uma pincelada de tudo que acontecia, né? Desmistifiquei que não são mais garotos trabalhando em garagem, né? Tem a média de idade 39, 35 anos, grandes soluções que precisava também desmistificar isso. E esse C-level, né? Esse rapaz que me procurou, senhor, na verdade, ele tinha uma experiência pretérita assim, de corporação, de controle, de planejamento, de orçamento, etc. Eu falei, cara, essa sua experiência, ela combina muito com as early stages, porque eles estão ali focados no produto, etc. Essa mescla de experiência. Então, eu começaria como mentor. Então, você vai ser mentor. Aí ele foi ser mentor, troca experiência, troca ali conhecimento. E aí deu um mês, ele falou, Caruso, os garotos são espetaculares. Era exatamente a área que ele conhecia, né, que era a parte de engenharia, digital twins e etc. Né, quando você replica digitalmente algum equipamento, algum sistema, e estressa ali as partes desse sistema e faz uma projeção, faz uma predição de falhas. Ele entendia muito bem, mas não sabia inteligência artificial, sistemas, nada disso. Conectou e acabou virando investidor nessa startup. Então, se for investidor recente, estude, procure numa área fintech, construtech, realtech, healthtech, alguma dessas techs que você conhece muito bem do assunto, né? Domina o assunto, e que você possa contribuir não só com recurso, mas também com conhecimento, né? O que o Lucas comentou no começo, chamado Smart Money. E se for investidor realmente, coloca a bandeira, ou a etiqueta, ou o crachá. Tem o dinheiro, todo mundo vai em cima de você. Não, tô brincando, gente. Mas num evento como esse, né, muita gente está tentando fazer esse match, né, fazendo essa conexão. Então, muito importante que também você siga a sua tese, né, você não vai atacar para todas as direções. Então, a tese do nosso fundo é essa. O que eu
sempre espero, né, dos investidores é que sejam esses investidores que realmente transformem a sociedade, né? Então resolvam um problema impactante. Então a nossa tese é a energia, que está muito em voga aqui no Brasil e realmente, especialmente no Rio de Janeiro. Então, energia, nossa tese é energia, nossa tese é saúde, nossa tese é, então, valorizar também esses investidores, essas startups que estão com essas teses, com essas soluções de impacto também são importantes. Acho que, no geral, é isso, se conectar, buscar a tese de conhecimento que você tem para haver uma troca, né? E se você está entrando pela primeira vez, vá no máximo de eventos que você consegue, porque lá vai ter um community manager, lá vai ter alguma startup que vai conectar com você de vários stages, né, de várias evoluções, mas que vai ter sempre essa troca de conhecimento. Você vai contribuir com recurso e com experiência, e a startup, você vai sair de lá aprendendo inteligência artificial, machine learning, etc., mas também com uma visão de mundo completamente diferente e velocidade diferente. Boa, boa, ótimo. E aí, até pegando esse contexto que o Brasil está vivendo, né, com esses inúmeros eventos acontecendo, o Web Summit, South Summit e Bossa Summit, enfim, Rio 2C, diversos eventos acontecendo. Esses eventos são eventos grandes, são eventos pagos, que as pessoas não necessariamente têm acesso ou têm esse capital para investir, para entrar num evento desse. Então é só reforçar que, se você quiser participar de eventos como o Caruso e Monalisa trouxeram, não necessariamente só existem esse tipo de evento. Existem vários eventos abertos à comunidade, existem meetups por temas, existem hubs de inovação que tem um espaço dedicado a essa conexão, com talks, com qualquer tipo de conteúdo ali, muito para trazer um conteúdo, mas também para gerar conexão. Eu percebi que no chat aqui, algumas pessoas colocaram o LinkedIn, já querendo se conectar. É exatamente isso. É você aproveitar qualquer oportunidade para conhecer uma pessoa, para se conectar. Esses eventos maiores são ótimos, você tem esse material prévio para poder analisar, mas talvez se não tiver a possibilidade de ir nesse evento hoje, tenta procurar um meetup, tenta procurar um coworking, que eles organizam eventos de comunidade, e naturalmente você começa a se conectar por aí. Então não se limitem na questão dos eventos pagos, que não é necessário só ir nos eventos pagos, né? Você pode ir evento grátis e ter uma relevância ali, conexões que talvez levem a relação para um próximo nível. E aí, aproveitando essa questão de levar para um próximo nível, e eu estou tentando trazer dicas e sugestões super práticas para a nossa audiência aqui. Então, a gente chegou no evento, o que a gente faz? Como é que a gente se conecta? E aí agora eu quero saber, eu me conectei com uma startup. E aí, que eu faço? Como é que eu ajudo essa startup a crescer? Como é que eu crio esse relacionamento? Queria que vocês explorassem um pouquinho como construir esse relacionamento que eu construí, que eu criei com a startup que eu me conectei, ou vice-versa. Caruso, se quiser trazer a perspectiva da startup, como é que ela constrói esse relacionamento com um possível investidor ou com uma possível corporação, também fica super à vontade. É mais esse segundo passo. E aí eu queria puxar a Monalisa novamente para a primeira resposta, por favor. Combinado. Bom, a gente primeiro precisa entender um pouco do momento da startup. Então, hoje, na inteligência de construção de acompanhamento de portfólio da Bossa, e é olhando como fundo, mas isso é pensando já em estrutura, tá, pessoal? Então, você, como investidor, pessoa física, também pode desenhar isso, e ter o conhecimento sobre a jornada é muito importante. Então, o que é que a gente faz primeiro? Entende os estágios das startups. Então, mapeia a jornada que a empresa tem até virar um unicórnio, IPO, ou fazer um early exit. Por isso que é interessante saber sua tese e qual a sua tese de retorno também, tá? Então, se eu falo assim, a Bossa, por exemplo, é um fundo early stage, que ela vai sair provavelmente no Series A da startup. Então, eu sei que eu tenho que levar ela do anjo até o Series A. É esse momento da jornada que eu sou especialista. Então, eu sei a minha tese de entrada, que tipo de empresas eu estou investindo. São empresas SaaS, B2B, de segmento agnóstico. Então, é uma generalista, mas é um SaaS B2B. Então, são empresas de tecnologia, de software, que vão vender para corporações, em sua maioria. E eu levo ela do anjo até o Series A. Mapeei minha jornada, mapeei o ponto até onde eu consigo ajudar a startup. Depois disso, eu vou identificar em que estágio essa jornada ela se encontra hoje. Então, se a empresa, a Bossa tem fundos que vestem anjo, pré-seed e seed. Então, são momentos bem diferentes quando a gente fala de estrutura e faturamento também de empresas. O anjo, a empresa pode estar faturando seus 5, 10 mil reais. No pré-seed, ela já está faturando seus 50, 100 mil reais minimamente.
e no seed ela já está faturando ali seus R$200 mil, minimamente também, mês a mês, tá? Então, a gente vai entender primeiro em que tamanho, mais ou menos, aquela empresa se encontra, vai rodar um diagnóstico com ela para entender quais pilares da gestão de um negócio ela tem mais deficiência. Então, se é em tecnologia, se é em pessoas, se é em comercial, se é em marketing, a gente vai identificar na jornada dela e no negócio dela quais são os pontos de atenção e a gente vai conversar com os empreendedores para conseguir esse diagnóstico e também tem uma ferramenta que a gente usa que é o CXO.work, uma ferramenta do Yuri Gitaí, que é um dos investidores anjos do Brasil. Perdemos Mona Lisa. Pois é, travou aqui para mim também. Eu posso continuar aqui? Acho que foi. Oi? Voltamos, Mona Lisa? Voltamos. Vocês não viram até que parte? Você estava falando da então? ferramenta. Bom Natal. Você estava falando da ferramenta e aí pausou. Tá. A ferramenta é a CXO.work, CXO.work. Foi desenvolvida pelo Yuri Gitaí, que é um dos investidores anjos pioneiros no ecossistema brasileiro de startups, e ele desenvolveu essa ferramenta de diagnóstico para ajudar empresas a entenderem o seu momento, seu estágio, e ajudá-las num plano de ação. Então, vocês conseguem também, como investidores pessoa física, associar o CXO na sua metodologia. Existem planos para pessoas e fundos que estão cuidando de startups, ou até mesmo startups que queiram rodar esse diagnóstico para si mesmo, ele consegue ter acesso ao CXO. Então, a gente vai entender o primeiro, momento onde que a gente acompanha a startup, depois vai identificar em que momento a startup se encontra e quais são os pilares de gestão do negócio que ela tem mais necessidade. Entendendo isso, a gente monta um plano de ação com algumas atividades. Então, hoje a Bossa, ela como atende muito startup em fluxo, a gente monta uma estratégia meio que self-service e a gente também tem vários programas rodando todos ao mesmo tempo, porque nossa estrutura está focando em acompanhamento coletivo. Tem acompanhamento individualizado, sim, mas a gente, como tem um grande volume, a gente foca tudo em grande quantidade. Então, o que é que a gente fez? Organizamos uma esteira de produtos e serviços para startups que a gente sabe que elas vão precisar em momentos críticos da jornada. Exemplo, sistemas de acompanhamento em novas rodadas de investimento. Startup, quando ela vem para o fundo, ela espera 3 coisas. Ajuda com desafios do dia a dia, então seja uma mentoria técnica específica, o desafio para rodar sua operação. Segundo, clientes, ela quer ganhar mais dinheiro com dinheiro de cliente. E terceiro, ela quer captar a próxima rodada para continuar crescendo na trilha do Venture Capital, uma vez que ela entra nesse modelo de fundraising. Então, a gente tem hoje sistemas e produtos que vão atender produtos gratuitos. Eu falo produto porque é uma forma de oferecer o serviço, mas para a startup não tem custo, isso é o que a gente considera smart money. E essas 3 esteiras de produtos envolvem mentorias individuais e coletivas, envolvem workshops, eventos de palestra também. A gente tem também na parte de conexão com clientes, eventos técnicos específicos de Open Innovation. A gente tem na Bossa o Bossa Corp, que foi um evento que eu criei lá para conectar startups com as corporações em matchmaking, com curadoria sem custo nenhum, nem para startup, nem para corporação. Então, a ideia é dar velocidade nas conexões de Open Innovation do ecossistema. E o terceiro, um programa de acompanhamento de novas rodadas, onde toda startup que ela está captando e ela já foi investida pelo nosso fundo, a gente ajuda ela com o mesmo time que vai analisar para ela ser investida pela Bossa, ele também vai analisar essa empresa para ajudar ela a estar melhor preparada possível para o próximo investidor. Então, você seja pessoa física, investidora, sozinha, você já pode começar dessas 3 formas. Você pode tanto dar a mentoria, quanto você pode também apresentar para clientes, que é usando o seu networking para conectar essas pessoas, como também você pode ser especialista ao conversar com outros fundos, ao entender qual que é o próximo passo daquela startup que você está acompanhando, né? Quais são os critérios que os outros investidores vão utilizar para analisar, e você ser essa pessoa que vai ajudar na chancela, tanto usando o seu nome quanto investidor para poder abrir essa porta, quanto ajudando tecnicamente essa startup a preparar seu pitch deck, trazendo pontos críticos da análise comercial, né, daquela apresentação, quanto na preparação dos financials, que é a planilha financeira, onde eles vão precisar submeter, a deixar a casa em ordem, entendendo se ela tem algum tipo de red flag já para economizar etapas na diligência, que é a inspeção jurídica, a lei da coisa. Então, a gente consegue, enquanto investidores, entender essas necessidades das startups, posicionar ela na jornada e fazer um sistema de acompanhamento que vai tanto funcionar para uma startup quanto para 10 startups
que você tem no seu portfólio. Por isso que é importante mapear a jornada, deixar registrado e fazer disso um sistema de acompanhamento profissional mesmo. Boa, boa, maravilha. Caruso, por favor. Bom, vou comentar aqui do lado das startups, uma que eu já tive startup, outra que eu me relaciono muito com startup. A gente está falando de tamanhos diferentes, logo necessidades diferentes, né? Mas estou imaginando que a gente está aqui num bate-papo de investimento, então já não está tão early stage, mas eu acho que, no geral, dependendo do seu estágio, primeiro se você conectou com uma startup, a startup entender a necessidade da dor do momento, assim, tira uma foto e fala, o que vocês estão precisando? Né? Como eu posso contribuir, compartilhar a sua experiência, então eu estou chegando de um mercado assim, assim, assado, tenho essa formação, tenho acesso a fulano, beltrano e ciclano. Antes de eu falar de acesso a fulano, beltrano e ciclano, o Lucas falou dos eventos, pode pedir convite para a Mona Lisa dos eventos grandes, que ela sempre arruma. Mentira, tá ligado? Mas é importante a gente conectar também. Se não tem evento na sua região, cria o seu evento, e aí no primeiro vem 6 pessoas, só os seus amigos, depois vem amigos dos amigos, depois vai juntando. É importante a gente aumentar essa bolha, que uma hora vai conectar com outra bolha. Então os eventos são muito importantes para essa conexão. É importante cacarejar, né? É importante você falar, divulgar a sua startup e estar presente nesses eventos, não importa o tamanho que ele seja. Mas voltando aqui à conexão, a startup, ela tem uma dor naquele momento, então entender a composição, quem é quem, faz o que é a tarefa de cada um, o que vocês estão precisando nesse momento. Para as startups, como a gente não faz investimento, é claro que se eu perceber que existe uma conexão próxima para algum investidor, ou algum hub, ou alguma empresa que já queira investir, eu já direciono, mas eu não incentivo logo o investimento, né? Arruma a casa, começa a faturar com as próprias pernas, para depois você procurar o investimento, né? Porque muita gente quer logo o investimento, mas o investimento, ele tem as suas regras, ele tem seus documentos, tem as letrinhas miúdas, tem estrangulamento, né, da carga, né? É uma pressão em vários tamanhos, dependendo do recurso que é aportado. Então, procure primeiro arrumar a casa. Então, como está a sua casa, no sentido de quem faz o quê, como é que está dividido, vocês têm acordo de acionistas, tem algum documento compartilhando isso, como é que está juridicamente. À medida que você vai crescendo, você vai estruturando como uma empresa, então a gente está falando de estar preparado para uma due diligence, ou seja, qualquer pessoa que chegar vai querer ver a contabilidade, vai querer ver se vocês têm conta em banco, aquelas coisas de vida terrena que normalmente quem está construindo não olha, mas quem vai investir, quem vai botar dinheiro, quer ver uma casa organizada. Então, é importante ter esse lado de processos, e não precisa ser processos caros, não precisa ser estruturar como um elefante branco, como uma empresa. Mas aqui a gente tem um board, como a Mona Lisa falou, uma ferramenta gratuita, Airtable, Notion e etc. Aqui a gente controla as entradas a jornada do cliente, etc. Já faturamos pouco, mas estamos faturando, já tem conexão já temos lucro real, lucro presumido, já tem alguma coisa ali ajustada para você poder estar apto a receber esse investimento. Né? A gente está falando aqui de uma forma bem lúdica, né? Investir, etc., mas tem muito mais por trás disso. Então, preparar a casa, ajustar o time, ajustar o produto, é muito importante para buscar esse cara, essa pessoa, essa empresa, para buscar esse investimento antes de arrumar a casa. Boa, maravilha, maravilha, Caruso, Mona Lisa. Eu acho que assim, só trazendo mais uma perspectiva aqui, pegando um pouquinho do que foi falado, eu acho que são três grandes pontos, né, depois que você se conecta. Primeiro é clareza, segundo é processo, terceiro é comunicação. No lado da startup ou do investidor, o que você pode dar, o que você pode receber, né, o que você precisa. Se você começar uma relação de maneira intencional, isso ajuda muito a você direcionar e não ficar aquele termo que a gente usa, né, cozinhando, né, uma parte ou a outra. Então, você ter clareza ali ajuda muito. O segundo ponto é processo. Saiba qual que é o próximo passo.
A Mona Lisa trouxe vários processos, e principalmente quando você tem mais de uma startup, relaciona com mais de uma startup, o processo te ajuda a saber onde é que você está com cada startup e te ajuda a saber qual é o próximo passo de cada startup. Então tem um processo ali mapeado e uma clareza ali do próximo passo. Terceiro ponto, e é super importante, é a comunicação. A gente, na CoreAngels Atlantic, a gente faz questão de responder, de conectar, de sempre dar um feedback construtivo para cada startup que vai falar com a gente. Por e-mail, por uma videocall. Então, e a gente vê no ecossistema alguns fundos de investimentos ou alguns investidores que prometem muitas coisas, falam muitas coisas, mas depois param de responder a startup, ou vice-versa. A startup para de responder o investidor ou a corporação, simplesmente some. Então, essa comunicação é super necessária, porque torna o ecossistema mais saudável. Né? A próxima relação que for começar, se a comunicação, se a pessoa não tiver vivido uma experiência traumática com a comunicação, ela vai começar de uma outra maneira. E talvez ela consiga deixar mais fácil a clareza do que ela precisa e, naturalmente, você consegue ver o processo. Então, é uma roda que se retroalimenta, se aplica a ambos os lados, né? Investidor, perspectiva do investidor, e startup na perspectiva da startup, obviamente. Eu vou fazer mais uma pergunta. Quem tiver pergunta para fazer, quem quiser fazer na câmera, né, falando, vou pedir para levantar a mão aqui, eu vou chamar quem for fazer. E quem quiser fazer pergunta no chat também, por favor, pode escrever ali no chat. Eu tenho uma pergunta final aqui do meu lado. Caruso, tem algum ponto? Eu só queria complementar o que você falou, além desses pontos que são super importantes, a questão da transparência, que é super importante. Em muitos casos, especialmente early stage, a startup se sente intimidada com a abordagem de algum investidor, né? Não estou generalizando, mas dependendo do investidor. Então, procure algum parceiro, alguma startup que já tenha sido investida, né? Então, chegou oferecendo isso, chegou pedindo isso, chegou... Então, se você não tem experiência, procure alguém que já foi investido para te compartilhar, essa experiência de como é que foi, como é que ele chegou, eu posso falar tudo, eu falo abertamente os números, como é que é isso? Então, existem vários tipos de abordagem, desde a mais agressiva a mais gentil, e também dependendo do seu produto e da relevância que você tem, do produto que você tem na tese do investidor. Então, se você não se sente confortável com uma primeira abordagem de números, de contato, de abertura de documentos, etc., procura um community manager, procura uma startup que já foi investida e compartilha ali as suas preocupações, que é importante. Eu acho que assim, até construir em cima disso, né? Eu acho que é ambos os lados, né? O investidor também, se ele não sabe o que eu pergunto, procura outro investidor anjo. A gente gosta dessa abordagem de colegiado que a gente tem na CoreAngels Atlantic e nas outras CoreAngels, por conta disso, porque um ajuda o outro e a gente vai junto evoluindo como um grupo. Né? Tem gente que entrou sem saber muito de investimento anjo e foi aprendendo. E hoje ensina para quem está entrando. Então, ajuda, a abordagem de grupo ajuda. Mas, se você quiser ser um investidor anjo individual, não tem o menor problema. Mas busca se conectar, busca pedir ajuda. Né? Aquele pedir ajuda é super importante e você se sente mais confortável no primeiro ou no segundo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho duas perguntas aqui, duas pessoas querendo fazer pergunta. Eu vou deixar vocês fazerem, e aí, se der tempo no final, eu faço a minha. Acho que como ordem aqui, tem o Roberto. Por favor, Roberto. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, é o seguinte. A gente está num cenário de que o dinheiro deu uma secada, né? E principalmente para as startups passarem pelo Vale da Morte, qual é a importância e como que a governança corporativa, de uma forma elástica, né, que atenda às etapas da startup, ideação, tração, escala, qual é a importância, principalmente na hora de um investidor olhar essa startup, quais são os principais mecanismos que ele traz essa transparência, tanto para o investidor individual como uma venture builder, por exemplo. Obrigado por pegar minha pergunta. Mona Lisa, que investe mais, pode responder.
Depois eu Maravilha. respondo das startups. A gente tem um mecanismo, ainda mais para startups early stages, que ele é bem comum, que é o modelo de reporting. Então, o relatório é uma ferramenta que a gente consegue entender um pouco mais de métricas daquela startup de maneira quantitativa e qualitativa. A gente solicita, a Boss, por exemplo, desenvolver um template próprio com algumas métricas que ela precisa acompanhar mês a mês a startup, inclusive antes da gente investir nela. Então, são indicadores que a gente vai investir antes do investimento, depois que ela foi investida. E aí, com esse relatório, a gente vai fazer um screening, na verdade, geral daquela startup. E se a gente sente necessidade, a gente solicita documentos contábeis, DRE, para poder comprovar alguns daqueles dados que elas estão trazendo para a gente, e isso assinado pelo contador, tá? Então, de maneira recorrente, prática, a gente solicita somente o relatório, porque o empreendedor não tem tempo, mês a mês, para estar elaborando uma série de documentos muito complexos. Por isso, a gente tem o reporte como porta de entrada mês a mês, onde ele vai mandar informações quantitativas e qualitativas sobre como está o desempenho da empresa dele. Periodicamente, a cada ano, por exemplo, a gente solicita todos os documentos contábeis daquele período anterior assinados pelo contador e alguns outros documentos complementares da contabilidade ou da até reestruturação societária, se teve. A gente pede anualmente atualização desses dados para que a gente possa atualizar a nossa base. E, além disso, também a gente tem algumas, e aí é optativo, tá, para investidor, participação em reunião de conselho. Depende da porcentagem que você tem e depende se a empresa já tem conselho ou não. As nossas empresas mais maduras na Bossa Nova, a gente que já passaram para o Series A, por exemplo, obrigatoriamente elas têm que ter esse nível de governança implementado. Então, a gente pode designar um investidor para poder sentar naquela cadeira do conselho e participar das reuniões. A Bossa opta por não ter poder administrativo, então é um conselho consultivo, na maioria dos casos, até porque a gente não converte participação na startup. Como somos minoritários, a gente não vai entrar no quadro societário dela, então a gente vai acompanhar somente como consultores à distância, porque a gente não vai assumir responsabilidade caso de algum tipo de problema, algum processo trabalhista, algum tipo de passivo ali, né, com aquela empresa. Então, dessa forma, resguarda o investidor e resguarda a startup também de maneira estratégica. Respondi mais ou menos a pergunta? Posso só complementar rapidamente, Roberto, e me permite discordar só do início. O dinheiro existe. O problema é que ele não está mais tão fácil como estava antigamente, né? Então, tem dinheiro na mesa, mas é aquilo que eu falei há pouco sobre arrumar a casa, né? É muito importante você tentar ao máximo, né? Você tem um tanque de combustível que vai te levar numa estrada sozinho até o próximo posto. Então é importante você calcular essa trajetória. A trajetória do empreendedor é muito solitária, por isso eu reforço o que a gente falou aqui de conexão com outras pessoas. Como é que você fez? Eu tenho aqui, eu vi que você fez isso, eu vi que você conectou com a Mona Lisa, como é que você chegou na Mona Lisa, o que eles fazem, etc. Então, ter ciência desse seu combustível até essa jornada, arrumar bem a casa para você, na hora que você conectar com o Bossa Nova, com qualquer outro fundo, você ter todos esses documentos que eu sei, já estão pensando, não é fácil, tem que pagar o contador, tem que falar com o contador, eu não entendo nada disso, o que é lucro presumido, o que é lucro real, e é muita papelada, burocracia, por isso que o Brasil não vai para frente, muito imposto, eu sei disso tudo, mas acaba que existe uma alternativa de pessoas que entendem essa dor e te ajudam com gratuidade, te ajudam com success fee, então me paga depois, lá no final, etc. Então, calcular até onde você pode ir sozinho, com seu combustível, até o próximo posto, e ir falando com as pessoas, quando eu chegar lá, como é que eu falo com a Bossa Nova, o que eles vão pedir, eu não tenho isso, etc. Quais são as alternativas que eu tenho? E aí conecta, e aí o dinheiro vem. Boa, maravilha. Roberto, respondido? Temos uma próxima. Obrigado. Foi Imagina. Respondido com brilhantismos, né? A complementariedade das duas competências foi incrível. Obrigado. Diversidade. Obrigado. Boa, ótimo. Próxima pergunta que temos aqui é Reimi. Eu não sei se eu pronunciei certo. Por favor. Não estamos ouvindo. A gente não... Epa, levamos anos aqui. Agora sim.
Levamos anos nessa coisa de mute, enfim. Pois, eu me chamo Maimé Cogle, sou uma das fundadoras do grupo de anjos aqui em Angola, focando-nos no PRICID e tratando de acelerar aqui o investimento, atrair investimento para as startups dos países da África lusófona, né, que somos 6, né, contando com Guiné Equatorial. Que fala espanhol, mas pronto, entra na África lusófona. E eu queria aqui trazer uma preocupação que pode não ser igual, né, no ecossistema, digamos, no Brasil e em Portugal, que está noutra fase de estágio, né, de desenvolvimento, que tem a ver com a falta, por vezes, de comunicação e de informação que existe sobre os anjos, o perfil dos anjos e o interesse de cada anjo, porque isso tem a ver muito como também o próprio startup vai fazer o approach ao investidor anjo e realmente que tipo de comunicação, não, ele tem que tipo de informação ele vai partilhar durante esse escasso tempo, né, que por vezes o empreendedor tem. Não sei se vocês têm também esta situação, mas eu acho que é algo que nós estamos a trabalhar, colocar o perfil dos investidores, os interesses, a expertise, para que, de facto, o empreendedor, o founder da startup consiga, de uma maneira mais eficiente, né, conseguir passar a sua mensagem, a sua necessidade de investimento e o seu deal. Era isso. Maravilha. Perfeito. Pode começar. Você quer começar dessa vez ou Tá bom. começa? Não, eu posso começar. Primeiro, prazer responder a pergunta da Aimee. Uma, porque aprendi muito com a África, com o Lucas, que tem uma experiência de empreendedorismo social. E segundo, a gente fez um programa com a PNUD, com a ONU. Então, a gente ajudou muitos empreendedores, quase 100 empreendedores, países que falam a língua portuguesa. Eu sempre gosto de trazer o mundo real, né? A gente falar de palavras bonitas, mas na prática, você não sabe como é que é uma startup. Eu sei como é que é uma startup, então tem essas dores. E, de novo, a gente não faz investimentos aqui, mas eu procuro fazer esse match com pessoas que podem ajudar. O próximo ponto da startup é com quem eu posso conectar essa pessoa, esse grupo, com algum investidor, etc. E eu sempre procuro ter o que a gente chama de um address book compartilhado, é uma rede social com perfil mesmo, dizendo, esse cara, ele tem essa experiência, ele já tem tantas startups, então quando a startup vai procurar ou alguém que eu indiquei, ela já sabe quem é a pessoa, então não adianta, o cara é médico, investe em health tech, você é de construtech, não vai dar certo. Então é muito importante você ter esse perfil desse investidor, tentar encontrar um canal que seja bom para ele. Posso mandar o WhatsApp para ele? Vê com ele se o WhatsApp ele se sente confortável em compartilhar o número. Encontra com ele qual é a melhor forma de vocês se comunicarem. Slack, Discord, paga um café para ele, vê o que ele gosta de almoçar, e aí tenta entender o momento também dele, ele está começando, não está começando, porque eu acho que os dois tem esses níveis, né? Os dois podem estar começando, os dois podem ter experiência, os dois têm coisas para compartilhar, é um matchmaking importante para os dois. Então, conhecer o perfil do investidor para chegar nele e essa abordagem ser o mais assertiva possível é conhecer, stalkear mesmo, né? Então, ele trabalhou aqui, ele trabalhou na Siemens, ele trabalhou nessa empresa grande. Então, é essa pessoa que eu preciso. E não necessariamente eu preciso de dinheiro. Eu preciso da experiência dele, eu preciso da rede dele. Ele conhece pessoas que podem ser meus clientes, então eu preciso trocar uma ideia com ele. Então, conhecer esse perfil completo é muito importante. Mandar uma mensagem polite, educada, né? Olha, eu estou começando, eu estou nesse estágio, eu tenho um produto aqui, eu estou precisando, e ser direto, objetivo, né? Eu queria muito contar com a sua ajuda para isso. E aí é o que o Lucas falou de transparência, comunicação, objetividade, né? Então, estamos falando de empresas, estamos falando de negócio, não estamos falando de amigos, pode se tornar amigos depois,
Mas no primeiro approach, estamos falando de negócio. Então, a gente tem um produto assim, a gente está nesse estágio, precisamos disso de você, e a gente viu que você pode colaborar muito com a nossa startup. Acho que é isso. Sim, a gente gosta bastante de implementar aqui na Boss. A Boss é um fundo de investimento no estágio pré-seed, só que a gente tem muitos co-investidores na nossa base também. A gente passa por esses mesmos desafios. Como é que eu engajo diferentes executivos com suas agendas complicadíssimas com as nossas várias startups, né? Então, um desafio que a gente tem aqui dentro, que a gente tem soluções de co-investimento, a gente chama de acompanhamento profissional de co-investidores. Então, a gente tem um programa, uma metodologia que a gente desenvolveu internamente, mas que ela é de conhecimento público do ecossistema sobre como que se faz isso, né? Que é justamente você pegar e organizar seus co-investidores estrategicamente para que não haja duplo trabalho ou para que tenha mais assertividade. É complementar com o que o Caruso trouxe agora para a gente. Então, a gente faz um mapeamento, primeiro, de todos os mentores, todos os co-investidores que têm interesse em acompanhar a startup. A gente tem hoje na nossa base perfil de investidores que não querem ter acompanhamento, que eles não têm agenda, só querem aplicar o recurso financeiro. A gente tem outros perfis que são pessoas que querem ser smarts. E aí, sim, elas se cadastram nessa base para acompanhar as startups. Depois que a gente cadastra, a gente tem 2 modelos de acompanhamento para a empresa. Um que pode ser de maneira mais fixa, então a gente vai designar no que a gente chama programas de padrinhos, onde vai pegar uma pessoa para acompanhar aquela startup durante sua jornada dela no fundo. Então a gente vai pegar e ter uma dedicação mais especial, identificar o melhor fit possível do modelo de negócio dela, o momento que ela está agora, e quem é o mentor capaz de levar ela nessa jornada de médio prazo, né, médio e longo prazo. Então, a gente tem esse programa de padrinhos. No modelo de mentoria, que é esse acompanhamento mais individualizado e pontual, a gente faz um pouco do que o Caruso compartilhou. A gente tem todos os perfis mapeados, a gente, quando chega a demanda da startup para o nosso fundo, a gente vai fazer a triagem. Como o nosso time já conhece a base de mentores, eles fazem ali um mapeamento por tags no Airtable, que é a plataforma que a gente usa hoje para cadastrar esses mentores lá dentro, tá? Então, a gente vai e registra lá e linka aquele mentor com aquela startup com base no que a gente identificou de necessidade. Só que tem um ponto aí que, quando a gente fala de co-investimento, é como a gente mantém a informação que um investidor teve de compartilhamento com a startup registrada para que os outros co-investidores saibam que aquilo aconteceu e tenha uma sequência lógica, até no modelo de acompanhamento daquela startup no fundo. Então, a gente pede que o co-investidor, depois de cada mentoria, cada reunião, registre um pouco do que foi conversado com aquela startup, o que ficou de encaminhamento. É muito importante ter o plano de ação. Assim, a gente sabe que nem todo mentor vai conseguir fazer isso, mas a maior parte a gente conseguir ter um processo de identificar o que ficou de tarefa de casa para o empreendedor fazer, a gente consegue registrar isso e depois outro co-investidor pode pegar daquele registro que a gente colocou na plataforma e seguir adiante. Então, a gente aplica também essas boas práticas de comunicação entre co-investidores para que haja essa comunicação fluida. Lucas, deixa eu só complementar um negócio rapidinho. Eu sei que a gente está estourando o tempo aqui, mas vou ser breve. É um caso engraçado, né? A gente tinha uma turma para todos os investidores ou mentores que eu coloco também no Airtable, com tags também. Eu já falei com ele previamente, então eu conheci a história dele, falei, o que você quer, o que você busca, como é que tá na sua carreira e etc e tal. Eu posso te colocar como a gente se relaciona com muitas empresas e muitas pessoas, funcionários de grandes empresas também querem contribuir, querem se tornar anjos, querem entender esse mundo. Eu converso com eles, falo, eu vou te colocar como mentor, etc, você conhece, etc. E aí eu faço esse perfil completo. Para as startups, a gente estava num programa que tinham 50 pessoas, 50 empreendedores, e aí eu compartilhei todos com NDA, todos já autorizados previamente, etc. E falei, gente, aqui é a lista, e fiz o match, né? Aqui era de shopping, então era pessoas que poderiam contribuir. E aí, passados 2 semanas, 3, 4 mentores me ligaram e falaram, ninguém me ligou não, Caruso, o que houve? Será que o meu perfil não foi atraente? Eu falei, peraí, deixa eu checar aqui. Fui nas startups, num encontro, e falei, gente, vocês entraram em contato com os mentores? Não, a gente achou que você ia apresentar. Eu falei, meu Deus, a lista tá lá. É você que tem que ir lá, é você que tem que ir atrás dele, é one-on-one.
Você manda uma mensagem, eu não vou falar com 50 pessoas, 60 pessoas para combinar aqui o negócio. Então, acho que fica como lição primeiro, ter cara de pau. Não sei como é que são os outros países, mas é cara de pau mesmo. Então, ia lá e falar, eu preciso da sua ajuda, eu recebi aqui o contato, etc. Quando eu compartilho, já está tudo devidamente autorizado. Então, eu falei, gente, eles estão abertos para ajudar nesses assuntos que estão nas tags. Corra atrás, vai atrás e seja firme e transparente nas comunicações. Então, um pouco da vida real que eu sempre gosto de trazer. Boa, boa, maravilha. É só um complemento super rápido em relação a isso. Na época que eu trabalhava no Brasil, e no Brasil existe essa dificuldade de pedir ajuda, né? As pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Então a gente assume que todas as pessoas têm a nossa vontade, entendem o nosso processo, têm essa nossa cara de pau, mas elas não têm. Então, às vezes, só colocar informação ali, tá super claro, mas a pessoa ficou com vergonha de pedir. Vergonha de pedir ajuda, de se conectar, mas como é que eu vou abordar? Será que é assim? Então, assim, eu acho que tentando tirar um pouco, até desmistificar um pouco o processo e trazer um pouco mais para humanizar esse processo, entender que cada pessoa é uma pessoa, às vezes ela não está sentindo a vontade de dar o primeiro passo. E aí, muitas vezes, a gente, como gestor do fundo, tem que tentar puxar a mão de um, puxar a mão de outro, conectar, acompanhar um pouquinho, e aí depois a coisa flui. Então, acho que é tentar não assumir também que todos vão entender claramente, o mentor está aqui, está disponível, então é só conectar, manda mensagem para ele. Às vezes ele não está à vontade. Então, o processo ele funciona para estruturar, para eu saber o próximo passo, mas às vezes esse toque humano ali de pegar na mão de um, pegar na mão de outro e conectar, às vezes é necessário, e aí, naturalmente, é o nosso trabalho ali, né, de tentar tirar o máximo dessa rede, né, dessa conexão, tanto de um lado, mentores, investidores, quanto também das startups. Maravilha, ótimo. Pessoal, eu queria agradecer muito, a gente avançou um pouquinho no tempo, mas acho que foi super rico aqui a nossa conversa. Lembrando, a nossa conversa aqui, esse nosso papo, vai ficar gravado, então, naturalmente, a gente vai disponibilizar no LinkedIn da Core Angels Atlantic um link com a gravação desse evento, e aí vocês compartilhem, mandem para a pessoa que não pôde participar, não pôde acompanhar com a gente ao vivo aqui, a gente sabe que o horário às vezes é difícil, mas o gravado não tem desculpa, né? Dá para ver em outro momento. Então, eu queria agradecer muito a presença, Mona Lisa, do Caruso, e eu queria pedir para vocês darem uma palavrinha final, para a gente poder fechar essa nossa call, a conversa aqui da melhor maneira possível. Caruso, se puder dar a última palavrinha aqui, por favor. Bom, primeiro agradecer, adoro compartilhar conhecimento, adoro aprender coisas também, adoro conhecer pessoas. Deixei aqui os contatos da Boulder, né? Estamos nas redes Somos Boulder, meu LinkedIn, estou à disposição para trocar, para pedir, também peço muito. Então, obrigado, Lucas, pelos ensinamentos, pela parceria, prazer conhecer a Mona Lisa, não conhecia do ecossistema, mas nunca tinha falado com ela, assim como o João e por aí vai, então a gente sempre está nos eventos, mas não se conecta com todo mundo, então prazer conhecê-la. Estou à disposição aqui no Brasil, num lugar chamado Cidade Maravilhosa, chamado Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, onde vai acontecer a próxima edição do Web Summit. Então, muito obrigado, conectem comigo, vamos trocar conhecimentos, vamos trocar aprendizado, afinal, estamos aqui para isso, para evoluir juntos. Obrigado mais uma vez. Também queria agradecer Obrigado, pela Caruso. oportunidade. O nosso papo foi muito legal hoje pela manhã. Então, eu queria agradecer ao Lucas pelo convite, Core Angels, ao Caruso também, que eu não conhecia, mas adorei muito trocar com você. Foi realmente um papo bem complementar. Gostei dos insights que você trouxe também. Para mim foi um grande aprendizado. E parabenizar todos vocês que estão aqui se dedicando a entender mais sobre como evoluir o sistema de acompanhamento com startups. É muito importante a gente profissionalizar cada vez mais o nosso meio. E a evolução só vai vir se a gente trocar mais figurinhas, né? Não existe caixa preta individual em um fundo, em um grupo de investidores. A gente precisa colocar informação no mercado, senão a gente não vai chegar aonde a gente quer, que é o sucesso das nossas empresas e dos nossos investimentos também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se conectem comigo também no LinkedIn. Eu escrevo sobre gestão de portfólio de startups lá no meu LinkedIn. E até mais. Maravilha. Obrigado, pessoal, que acompanha até agora. Então, foi um prazer.
conecte-se também com a Angels Atlantic, acompanhe a gente nas redes, a gente vai divulgar essa conversa gravada, e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, gente. Bom dia a todos.